A câmera tá um pouquinho alta demais, vou baixar. Vem comigo. Anacondas. O que dizer quando você quer apenas sentir? Oi, olá! E aí? Você está assistindo mais um vídeo do Critiqueers nascendo nesta plataforma maravilhosa que assim, a gente ama estar aqui com vocês, tá bom? Mesmo essa plataforma boicotando porque a gente tem queer no nome, a gente tá aqui, né? Inclusive, já vou fazer um convite pra vocês, queers, que estão a fim de revolução. Se inscreve nesse canal pra gente chegar a 500 inscritos e conseguir monetizar, mesmo com o nome queer, porque já estamos aí em pauta de reunião de trocar esse nome. Hoje falaremos de um fave do Caio. Quem tá aqui desde o começo sabe. Sabe que eu sempre denuncio que é um filme ruim e o Caio fica bravo. Fala, epa, pera aí que eu vou te bater aqui. Ai, porque assim, a gente tá retomando filmes que a gente não gosta. Se você não assistiu Amélie Poulain, inclusive, que era um filme que eu detestava, mas daí eu explico melhor o porquê, tá aí já no card, já tem no canal. E hoje falaremos desse fave do Caio, que é o Anacondas. O filme Anaconda 2, Em Busca da Orquídea Sangrenta, é um filme de 2004, com a direção da mente de titânio de Dwight H. Little. E roteiro das mães flamejantes de Hans Bauer, Jim Cash e Jack Epps Jr. Você quer dar o resumo do seu fave? Eu posso dar um resumo do meu fave? Vamos lá pro resumo do fave. Do meu fave. Em Anaconda 2, a caçada pela orquídea sangrenta, a gente acompanha um grupo farmacêutico que descobriu uma orquídea que pode, revolucionar a medicina do rejuvenescimento. E daí o que eles fazem? Eles mandam o pessoal que trabalha na empresa, já começa por aí, sem nenhum preparo pro meio da selva. A gente já começa com o tema de desvio de função. Que tá aí, Um tema muito recorrente. E eles mandam esse pessoal pro meio da selva, sem nenhum preparo físico, psicológico, pra um outro país, sem nenhum tipo de autorização desse país, a entrada dessas pessoas pra esse tipo de missão que eles vão fazer. E a partir daí, amores, é uma aventura deliciosa, uma farofa crocantíssima. Que só quem sabe, sabe. Só quem viu, viu. É um filme tão problemático em tantos quesitos, porque é problemático na história que ele tá contando, que a gente já vai entrar lá. Ele é problemático na utilização das linguagens cinematográficas que ele poderia utilizar e ele simplesmente, ele caga em cima. Ele fala, não, Martin Scorsese, eu nunca ouvi falar. O Pequeno Dwight, vou chamar ele de Pequeno Dwight. Tá. Ele faz um trabalho tão horrível de direção, mas tão horrível, mas antes de tudo, vamos parar pra pensar aqui um pouquinho. Vamos refletir? Vamos refletir. Coloca a mão no coração aí em casa. Quem em sã consciência pensa assim, vamos fazer um vídeo de pessoas invadindo outro país pra roubar, pra usar a nosso favor e a gente enriquecer. Você ouviu essa história antes? Parece bem real, ainda mais vinda dos Estados Unidos. Então, é um serviço muito belo que ele fez de pegar a história do primeiro filme e enfiar no... Né? E aí, assim, não tem nada a ver com o primeiro filme também. Mas, realmente, a história é isso. E aí vai o povo lá roubar a orquídea sangrenta do outro país. Inclusive, o chefão da área do outro país também é americano. O chefe do... Sabe? Nossa, é tudo tão errado nesse filme. Tudo nesse filme é tão errado. Enfim, daí chega lá, tem esse americano que é o dono do rolê lá, dos barquinhos, que é o único barquinho que sai em dias de chuva. Tudo certo. E aí eles pagam pra esse cara um bom de um dinheiro pra ir lá extrair essa coisa. E ele, não lembro se ele tava sabendo do que era realmente que estavam indo atrás. Mas só sei que era numa área muito distante, né? Inclusive, não é mais a Amazônia. É uma ilha de Bornéu, né? Que não é no Brasil, é esse ponto que importa, porque o primeiro filme é na Amazônia brasileira. E daí faz sentido a orquídea, o que a orquídea vai fazer? Ela vai fazer a indústria farmacêutica lucrar bastante, porque visa aumentar a vida útil do ser humano. Primeiro, pra que aumentar a vida útil do ser humano? Já começamos aí. E aí, meninas, eles se perdem no meio do mato, e aí ninguém sabe andar no meio do mato, eles caem numa casa
cachoeira. Mesmo pagando $500 mil, o cara lá levar eles. Enfim, aí chega um momento que eles acham uma tribo, que não tem mais ninguém. Aparentemente, todo mundo morreu ou todo mundo fugiu dali, né? E aí tem um momento que, pra mim, talvez seja a parte mais legal, e também porque eu acho que é a parte mais agoniante do filme, é a parte da aranha, que daí o vagabundo, o playboyzinho do caralho, que daí também é outro tópico que a gente vai comentar, que, enfim, usa uma aranha pra sabotar ali uma missão e deixar o cara ser comido pela cobra enquanto ele foge com o barco que eles fizeram na hora ali. E, enfim, pra mim é a parte mais legal do filme, e também, inclusive, a cobra, o CGI da cobra nesse momento, ele é bem feito. O único momento que a cobra é bem feita, inclusive. E aí, o que você me diz? O que eu digo é que o Dwight não sabe dirigir. Porque, primeiro, a gente tá colocando esses personagens em um perigo por idiotice. Mas se você quer roubar algo de outro país, você manda meio que uma equipe especializada em como fazer isso. Você não manda um povo que trabalha de terno e gravata dentro de uma corporação pra fazer isso. Então daí já começa por aí, porque daí a gente já tem essa quebra de expectativa, porque os personagens estão ali pra ser descartados. E o pior problema, se é que eu posso chamar de pior, porque tem outros, é que esses personagens, eu queria que todos eles fossem descartados em algum momento, e o roteiro fica dando os seus pulos pra tentar salvar a gente desnecessária ali. Fora isso, que tem muito erro de continuação. É extremamente descuidado, assim, a questão da montagem do filme. É muito erro de continuação. Tem um que é absurdo, que é logo no início, acho que a primeira vez que aparece a cobra, que uma pessoa se esconde dentro de um tronco, assim, alguma coisa. Ou uma pessoa... Um macaquito. Macaquito. O macaquito. Sim, o macaquito. É o macaco. Que é o melhor. Que é, assim, o ator principal do rolê. E aí, mostra a cobra de longe, assim, o tronco de longe. A cobra já tá metade dentro do tronco. E aí mostra o macaco dentro do tronco. A cobra nem chegou dentro do tronco ainda. Daí começa a vir a cabeça da cobra. E daí eu fiquei assim, tá, vai ser assim o rolê mesmo? E continua sendo horrível de continuação. O filme inteiro. E o pior de tudo isso é que eles usam uma técnica chamada Phantom Ride, que é quando, tipo, você coloca o ponto de vista de algo que tá muito rápido, que eles usavam nos trens antigamente, colocar uma câmera na frente do trem e deixar o trem indo. Coisa de 1910, gente, que a gente tá falando aqui, sendo usado em 2004. Tá ligado? Lumieres. Só que, você falou essa questão da continuidade, a gente nem consegue ver a cobra, a gente vê o ponto de vista dela, e o ponto de vista não faz nenhum sentido com a cena que a gente tá vendo. Não. Sem contar também que, eu acho que quando uma serpente é muito grande, ela não vai pegar 100 por hora, assim, tão fácil. E isso porque é uma cobra gigantesca, né? Sim, não é? A gente tá acostumado com vídeos da Amazônia, das sucuris lá, que são enormes. E a gente vê o quanto elas são lentas, né? Porque tem toda a questão também de processo digestivo, enfim. E aqui, as serpentes estão assim, Fórmula 1. Living. Elas estão soltas. E elas estão fazendo o que elas querem. Inclusive, eu nunca pedi pra assistir uma sopa de cobra, sabe? Daí vem esse diretor e faz isso comigo. E eles estão em uma ilha e o diretor não consegue explorar nenhuma espacialidade do que tá acontecendo ali. Todas as câmeras são muito próximas dos personagens, a gente não tem noção da grandiosidade, não só do espaço em que eles estão perdidos, quanto até das serpentes mesmo, porque acho que de todas as cenas delas, que devem dar tipo uns 5 minutos no filme todo, todas são muito rápidas. Então a gente não tem nenhuma noção de onde elas estão vindo, pra onde elas vão, como que isso funciona, como é que é esse entorno. Sem contar daí que a última cena do filme, ele resolve fazer uma câmera muito aberta, e daí você tem noção do que é o local que eles estão. Fim do filme. Mas antes, assim, é tudo muito perto, é tudo muito estúdio, e muito mal feito. Eu gosto muito do Anaconda 1. Eu amo Anaconda 1. Eu tenho medo assistindo Anaconda 1. E eles usaram robótica, eles usaram um monte de coisa pra o bagulho ficar, assim, sinistro de real. E daí isso me dá muita raiva no 2, que é um desleixo tão grande com a cobra. E daí eu acho que pra cortar um pouquinho de verba, né, dobrar um orçamento ali pra fazer sei lá o quê, as bichas pegam um CGI horrível. CGI que foi feito em uma semana, sem nenhum cuidado, sem nenhum 360 de luz. A luz da cobra é diferente da luz do lugar. Meu Deus, o que vocês fizeram com essa cobra? Gente, coitada das serpentes. Quando é de dia, elas são amarelas.
quando anoitece, elas são cinzas. E daí, tipo, a gente nem consegue enxergar, a gente não consegue ter um detalhamento. Porque no Anaconda 1, ele tem uma história que o pessoal tá vindo gravar um documentário. Então, tem um outro rolê até você encontrar a serpente, e é uma serpente única. Aqui, as serpentes, assim, mudam de cor dependendo do ambiente que elas estão. Elas são meio camaleoas também. É tipo o tempo desse filme, porque num take tá chovendo, no outro já parou de chover. O machucado na cabeça do cara do barco, que é o Bill, assim, ele vai e volta. Que ninguém dá um ponto na cabeça desse cara. Porque é toda hora. Tem um sangue, não tem sangue. Tem um sangue, não tem sangue. É um descuido tão grande da produção, porque realmente parece que é um filme que foi feito somente pra ganhar dinheiro. Não tem nenhum ponto positivo. E daí agora falando das atuações, gente, eu queria que todo mundo fosse pego por uma serpente. Todo mundo. O dono do barco, que é o mafiosão, ele, no começo, ele parece um boss de videogame, assim. Ele fala igual o Sylvester Stallone. Tentou, não entregou. E daí, no meio do filme pro fim, ele muda totalmente a personalidade. A voz dele muda. O jeito que ele se comunica muda, hein? Quebrou o personagem total no meio do filme. Acho que até o ator tava cansado já. Ai, tô cansado disso aqui. Ai, vamos terminar de gravar essa porcaria? Bora. E sem contar também que é um elenco que não tem ninguém conhecido. Diferente do primeiro filme da Anaconda, que a gente tem ali a J.Lo, a gente tem o Ice Cube, né? E aqui, além de ser um elenco desconhecido, também depois do Anaconda, acho que continuou meio desconhecido. Não tem como você se importar com nenhum personagem, porque como eles são pessoas que trabalham no mesmo ambiente, as discussões deles, pra gente que tá assistindo, é tão fora da realidade que a gente não tem conexão nenhuma com eles. A gente só torce pra que a serpente vá e pegue. E também uma galera bunda mole, vou falar, porque assim, o playboyzinho que daí passa a perna em todo mundo, voltando na história que eu tava falando, o playboyzinho, que é um magrelo, que a gente vê que é um piada de prédio, bate em todo mundo, engana todo mundo, ele consegue bater até no dono do barco, que é o mafioso do caralho do país que eles estão roubando. E aí a bicha consegue fugir com as coisas. Ai, menina. É tudo... O roteiro é tão despreparado de como criar uma continuidade e como causar alguma tensão, que quando a serpente aparece, ela aparece, já some, pega alguém e pronto, acabou. E pronto, acabou. E os atores também estão assim, ó, foda-se o que tá acontecendo aqui. É de um despreparo tão grande. Porque quando eu assisti, eu era criança, então daí, obviamente, que tem essa questão de... Eu já falei várias vezes que eu adoro filmes de kaijus, né, desses monstros colossais, eu acho muito legal. Mas, reassistindo, pra poder trazer aqui, eu passei muita raiva pela idiotice do que eu tava assistindo, porque nada faz sentido. Mas sabe o que faz sentido? Você deixar o seu like, deixar um comentário, seguir o nosso canal pra gente trazer mais filminhos pra vocês. A nota, menina, vai ficar com Deus, porque minha nota é dó. Não, vou dar uma nota 0,5. Mas pontos fortes, então, e não tão fortes. Tá, pontos fortes. Todo mundo morre. Esse é um ponto forte. E de resto, gente, é triste. Uma história feita Anaconda 1, morrer desse jeito, de uma forma tão descuidada. E daí, bom, o novo Anaconda, que também, pelo amor de Deus. Tem um vídeo que no canal, em algum lugar vai aparecer. Uma coisa que eu gostei, lembrei agora. O final. Porque a cobra morre igual do 1, pegando fogo. Mas, nossa, sério, bem ruim, bem decepcionante, assim. Isso a nota. Agora, 27 anos depois dela. Nossa, 27. Pontos fortes. A trilha sonora até que é bem feita. E o macaco. O macaco é um ponto forte pra mim. Divertidíssimo, fofo. Fiquei feliz que sobreviveu. O melhor. Pontos não tão fortes. O roteiro é horrível, ele não leva pra lugar nenhum, ele coloca as pessoas em situações desagradáveis simplesmente pra tentar criar uma tensão e não cria tensão porra nenhuma. A história em si é totalmente errada de todos os pontos possíveis, inclusive de ponto político, né? Porque não é assim que você entra num país pra roubar a fauna e a flora deles. América! As atuações são sofríveis, a direção não sabe o que fazer, não causa nenhum tipo de impacto. Você não tem nada ali faz sentido. E eu gostaria hoje, pro meu fave, de não dar nota, porque assim, não consigo esboçar um decimal, assim, que exemplifique o que eu assisti. Nossa, é muito horrível. Não é legal. Não passa uma mensagem boa. É um filme parecido até com o Abismo do Medo, que, tipo, assim que acaba, você simplesmente esquece. Isso que a gente nem falou do CGI péssimo, né? Eu até entendo
Pela época, também acho que não foi um filme que teve um orçamento a nível Senhor dos Anéis, assim, pro Não. início dos anos 2000. Ruim. E se você já assistiu esse filme, por favor, deixa aí nos comentários. A gente quer muito saber o que você acha dessa bomba. Protocolo. Segue, comenta, curte. E até a próxima. Beijo. Folheado. Mas, ó, pensando bem, eu acho que a cobra aparece tão pouco porque talvez devia ser, assim, uma bomba ainda maior. O CGI que tinha. Que daí, ó, bora cortar pra ficar bonito. Pra ficar bonito? Nossa, pra ficar bonito tem que... Isso que tem outras 2 continuações, né? Só que daí são, assim, 0 orçamento. Total. Girl, Perdeu. she's taking it. Snake down. Snake down.